E aí, pessoal, uma notícia caiu como uma bomba no futebol, mas também na política hoje à tarde, e que envolve o presidente do Grêmio. E eu falei com Romildo Bolzan Júnior. Vamos falar sobre isso a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. A jornalista Kelly Matos, da RBS, trouxe agora há pouco a seguinte informação, de que o presidente do PDT, Carlos Lupe, insiste na candidatura de Romildo Bolzan ao governo do estado do Rio Grande do Sul, eleição essa que será em 2022. E isso mexe, obviamente, com o ambiente do Grêmio, o Grêmio que vive uma turbulência política também, e que, em caso de candidatura do presidente Romildo Bolzan, acarretaria em mudanças estruturais fortes no Grêmio, porque, obviamente, Romildo iria se licenciar desse processo. E Romildo tem algumas das suas prioridades e tem situações, a gente sabe que ele tem uma carreira política, foi prefeito de Osório, então sempre que esse assunto ganha corpo, a gente acaba olhando com mais atenção para tentar entender quais os caminhos. Há um ano atrás se dava como certa a candidatura do presidente Romildo, mas o Grêmio acabou tendo dificuldades dentro do campo e o futebol ele mexe com a emoção e quem está com esse protagonismo acaba tendo também mudanças nas suas rotinas exatamente em relação ao resultado do campo. Não sei se o resultado do campo iria ou não mexer com o posicionamento do presidente Romildo Bolzan, isso falando antes do tempo. Agora, hoje existem posições e essas posições a gente precisa respeitar e ouvir. Carlos Lupe, segundo a matéria da Kelly Matos, teria vindo a Porto Alegre, conversado com o presidente Romildo para mostrar o interesse do PDT e teria na reunião junto com o Ciro Simone, que é diretor médico do Grêmio, tentando convencer Romildo Bolzan à candidatura pelo PDT ao governo do estado. E o que pensa o presidente Romildo Bolzan? 2 minutos depois de eu ler a matéria, eu falei com o presidente Romildo Bolzan para tentar entender qual era o posicionamento dele, primeiro em relação a todo esse assunto, mais uma vez, e depois, principalmente, com relação ao futuro. O presidente Romildo Bolzan, claramente incomodado com mais uma vez ter que falar sobre isso, disse: César, o entendimento é outro. A minha missão é tirar o Grêmio da Série B. A minha missão é trabalhar para o Grêmio. O presidente Romildo, ele, e vocês sabem a minha opinião, o presidente Romildo acaba sendo o grande responsável pelo rebaixamento do Grêmio, pelo protagonismo que ele adquiriu na presidência do Grêmio. Da mesma maneira que nós aplaudimos demais as conquistas de 15, 16 e 17, um Grêmio refeito administrativamente, financeiramente, um Grêmio que construiu com solidez aquele trabalho, que recebeu os títulos com muita alegria e que transformou o presidente Romildo, assim como o presidente Fábio Koff, em um presidente campeão da América. Ali, todo o trabalho teve na figura do protagonista do presidente Romildo o devido reconhecimento. A partir da dificuldade do Grêmio, que culminou com o rebaixamento, é natural que as pessoas também tenham, pelo presidente Romildo, a ideia de protagonismo no fracasso. O protagonismo do sucesso no futebol, muitas vezes, é proporcional, sim, ao protagonismo no fracasso. E o presidente Romildo tem isso. Só que, daí a gente posicionar uma ambição em um momento tão drástico do Grêmio, a gente precisa sempre tentar referir as diferenças, entender as diferenças. E o presidente Romildo, quando conversou e quando falou sobre isso, ele disse: não tem candidatura, não tem candidatura. A minha história é com o Grêmio no ano de 22 e eu vou tirar o Grêmio com muita força. E essa me parece a mensagem mais forte do presidente Romildo nessa hora. O presidente Romildo vem sendo atacado diariamente por todos, por ter, de alguma forma, e muitos falam em omissão. O presidente Romildo, quando dá essa manifestação, ele diz: a minha missão é o Grêmio, é tirar o Grêmio. A gente pode reclamar das ações, mas a gente não pode, neste momento, sugerir omissão. Sugerir omissão, porque o torcedor do Grêmio vai estar com o Grêmio. E nada mais importante do que ter um presidente inteiro trabalhando na missão
que ele disse que será dele em 2022. Eu não estou aqui fazendo nenhum juízo de opinião, o que é certo, o que é errado. Eu só estou posicionando fatos. A palavra do presidente Romildo nessa questão é definitiva. Definitiva. Não existe candidatura. A minha missão é subir o Grêmio em 22. Depois disso, a vida vai contar, a história vai contar, talvez o presidente se desiluda com o futebol, talvez o presidente queira a vida política, mas é depois de 22. A palavra em 22 é: a missão é tirar o Grêmio. Eu não sou e não serei candidato. Essa é a história. Essa é a posição. O PDT, acho legítimo que procure candidatos e é natural na vida político-partidária. É natural, a matéria dá conta do interesse do PDT em fazer de Romildo candidato. Acho natural, tudo isso é natural. Se eu fosse de um partido, também gostaria de ter a escolha de A ou B ou C. É assim o funcionamento da vida política. Mas, pro torcedor do Grêmio, esse espaço é um espaço que conversa com os gremistas, é preciso posicionar a palavra do presidente. E a palavra do presidente aqui é uma palavra gremista. Pelo Grêmio. Em cima das relações com o Grêmio. Eu não sei a quem interessa a desmoralização institucional da figura do presidente do Grêmio. Não sei. E eu não estou dizendo que é de A ou B na imprensa ou não. Eu estou dizendo que até muitas vezes é em cima da parte dos gremistas, incomodados com o rebaixamento, incomodados com os caminhos que o Grêmio acabou tomando. Eu entendo isso. Só que eu acho que hoje também é preciso defender um pouco a nossa aldeia, a nossa relação, a relação do Grêmio com os seus dirigentes. Sobretudo para a gente tentar compreender como será o futuro. Ambientes turbulentos têm mais dificuldade de vencer. Ambientes calmos têm mais facilidade em vencer. É assim o processo, é assim o procedimento. Na vida do futebol, funciona dessa maneira. Ambientes tranquilos, como o Grêmio teve em 15, 16, 17, funcionam melhor do que ambientes intranquilos como 2020, permitido pelo próprio presidente Romildo, que permitiu aquele desmando. Renato, enfim, nós já falamos tanto sobre isso. Mas muito mais tranquilo trabalhar desse jeito do que trabalhar como 2020, 2021. É assim, é natural. E a gente parte exatamente disso. Nós não teremos um novo presidente. O presidente Romildo não vai se licenciar. Por mais que tenha vontade o PDT em ter o presidente Romildo como candidato ao governo do Estado. Ele não vai. E essa é a palavra exatamente colocada por ele, de forma muito veemente, muito forte, até abatida, eu diria. Por quê? Porque ele está sendo alvo, ele é o grande atacado de todo esse processo, seja por essas ações. A ação como essa indica omissão. E o que o presidente está dizendo é o seguinte: não tem omissão não. Eu estou dentro, vou até o fim e vou abraçar o projeto do Grêmio e vou lutar. E que no fim do ano o presidente Romildo possa se despedir da presidência com o Grêmio na Série A. Essa é a torcida de todos, gostando ou não do trabalho do presidente Romildo. Não tem nenhum gremista que não queira estar na Série A em dezembro de 22. E se tiver alguém que não queira, não é gremista. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.